posicionar e entender a situação, o SAMU foi acionado para atender uma suposta queda de um bebê. Os médicos e médicas, o corpo clínico do SAMU, eles são treinados para diferenciar o que é um acidente de uma agressão com lesões. E quando o médico do SAMU chegou, a equipe entendeu que algo era estranho. Faz o socorro, independentemente do que seja naquele momento, mas já comunica à polícia. Por isso que no Hospital de Trauma tem um posto policial para esse tipo de coisa. Então, a coisa tomou uma configuração porque a criança apresentava lesões que era incompatível com a queda, como queimadura de cigarro, outras lesões em locais que numa queda é raro você, não é? Se você cai de costa, a tendência é o quê? É nas nádegas, na própria costa, mas ele tinha por todo o corpo. A pessoa não cai e rola, né? Então isso foi se avolumando e se chegou à conclusão com a chamada da Polícia Civil, que entrou no caso, através dos relatos do próprio hospital, aí onde eu quero parabenizar mais uma vez o diretor do Hospital de Trauma, que já comunicou o fato através, não é? Oficializou que ali poderia ser algo lesão grave de espancamento, de maus tratos. Vamos ver a matéria com Michel Andrade, uma barbárie. Ao vivo, Michel vai atualizar, né? Olha, atenção, nós vamos atualizando o caso, porque a nossa equipe deu um furo hoje. Tanto deu o Águia, como deu também o nosso Gustavo. Um ficou no trauma, o Águia, e o Gustavo na chegada dessa, eu não posso dizer mãe, né? Clone de mãe. Eu ia dizer outra coisa, mas de respeito a vocês, não é? Então, ela, né, rapaz, escondendo o rosto e tal, sabe o que fez, né? Não sabe? Vamos lá, Michel, atualiza aí, boa noite. Rota da Notícia, com Vinícius Henriques. Boa noite, Vinícius, e a todos que assistem o Rota da Notícia. A Paraíba inteira acompanhou este caso aí desta mãe, né, que a gente chama assim a mãe, que teria dito que a criança tinha sofrido uma queda, não levou a criança na UPA no momento da queda. Essas são as informações que a gente recebeu, tá? Só levou a criança na UPA à noite, já chegou com a criança lá bem machucada na UPA de Cruz das Armas, e aí foi acionado um SAMU que transferiu essa criança para o Hospital de Trauma já em estado grave. É tanto que eu conversei com um enfermeiro, ele me contou em off, em conversa de rede social, que na UPA não conseguiram entubar a criança e foi por isso que chamaram a ambulância do SAMU para entubar a criança. E a gente vai atualizar o caso agora, conversando com o doutor Rodolfo Santa Cruz, o delegado. Doutor, quais são as informações que o senhor pode adiantar para a Paraíba que está te assistindo nesse momento? Muito boa noite. Boa noite. Infelizmente eu não posso adiantar grandes coisas, não posso avançar muito além do que você já muito oportunamente colocou, para que a investigação não sofra nenhum prejuízo. É fato, não há como negar, que a criança foi levada para o Hospital de Emergência e Traumas em razão de uma condição física sofrível. A UPA não tinha os recursos necessários para prestar o devido atendimento a essa criança. Por isso, a transferência para a UPA. O tempo que a mãe fala da queda, né, da suposta queda, até o atendimento médico hospitalar, é possível que isso tenha prejudicado, tenha levado a agravar o caso. O senhor já ouviu quem aqui? Ela já foi ouvida? Ouviu outros parentes também nessa situação? O que foi que ela falou? Eu sei que o senhor não pode esmiuçar muito, mas ela confirma alguma coisa, doutor? Não, eu não posso esmiuçar, eu não posso entrar nesse detalhe. Temos equipes em campo realizando diligências, fazendo levantamentos. Nossa pretensão, nosso desejo é que ainda hoje possamos esclarecer a imprensa e, naturalmente, por consequência, toda a sociedade, do que de fato aconteceu, inclusive apontando responsabilidades. Por hora, o que eu posso dizer é que estamos tratando como um fato típico que está sendo investigado. Estamos aguardando também o laudo oriundo do Departamento de Medicina Legal, porque aí então vamos poder falar com toda segurança o que causou a morte dessa criança. Doutor Rodolfo,
existe um companheiro que parece que é namorado dela. Inclusive as pessoas informaram, os vizinhos informaram que se escutavam gritos quando ele chegava meio que alterado em casa. E será que existe essa participação desse namorado que batia nessa criança? Como é que o senhor está lidando no caso deste companheiro dela? Olha, esse companheiro foi citado. O que consta, existia uma relação de violência doméstica sofrida pela mãe. Violência essa que ela nunca levou à seara policial, nunca comunicou à autoridade policial para preservar esse relacionamento. Tentamos localizar essa pessoa, não conseguimos. E seria muito importante que ele comparecesse à delegacia para prestar esclarecimentos também, assim como fez a mãe do Luiz Henrique. Conversou com alguém do IML? O senhor já conseguiu algum detalhe de como é que estava o estado do corpo dessa criança? O senhor tem detalhe de como é que estava o estado da criança? Não, como eu falei, é exatamente isso que estamos aguardando, para traçar uma linha de ação mais efetiva e conclusiva. Estamos exatamente aguardando que o Departamento de Medicina Legal encerre o trabalho de necrópsia, né? E existe já uma tratativa entre a delegacia, o delegado anatomista, Dr. Agroville, com o médico legista, a doutora Cristiane, se não estou enganado o nome dela, para que, uma vez concluído essa necropsia, seja possível adiantar alguma coisa. Com isso, nós vamos dar um direcionamento mais não diria mais efetivo, mas próximo de uma conclusão mais esclarecedora para todo mundo. Agora, a mãe continua aqui. O que vai acontecer com ela? Ela vai continuar aqui? Vai ser encaminhada para alguma cela aqui da Central de Polícia? Qual a situação real da mãe nesse momento? A mãe da criança, do Luiz Henrique, ela está aqui na condição de colaboradora. Ela está sendo ouvida, reinquirida, entrevistada, para que os fatos que vão surgindo sejam esclarecidos. À medida que as diligências vão se desenrolando, vão surgindo vazios, e esses vazios vão sendo preenchidos a partir das informações que ela vem prestando. Obrigado, doutor Rodolfo Santa Cruz. A gente vai deixar o companheiro aqui entrar também. Vamos sair ali fora, eu queria falar aqui fora, Kleber, vamos ali, a gente está ao vivo, o programa ao vivo é assim mesmo, a gente vai passar aqui pelo cantinho, pode passar, nós estamos ao vivo para toda a Paraíba. Eu quero sair para não atrapalhar o companheiro, ele aguardou a nossa entrada. Eu tenho um detalhe para contar a toda a Paraíba e eu queria sair aqui, nós estamos ao vivo para toda a Paraíba. Deixa eu abrir aqui. Vinícius, quando a nossa equipe chegou aqui na Central de Polícia, ficamos aguardando alguns minutos, inclusive horas. Cheguei aqui por volta das 4 horas da tarde, assumindo o plantão, e entrava e saía muita gente aqui da Central de Polícia, inclusive advogados. Nessa entrada e saída, saiu um advogado que o suposto pai desta criança, ele teria contratado para defender ele. Ou seja, ele já está meio que com medo e teria chamado este advogado para que tomasse a frente do caso. Só o que foi que aconteceu? Esse advogado, quando entrou lá, deve ter ouvido, deve ter conversado com alguém. Quando ele saiu daqui, foi perguntado a ele quem ele era. Ele disse que era um advogado que iria ser constituído pelo suposto pai da criança, que é o namorado da mãe, mas ele disse que desistiu do caso e já foi embora. Não quis gravar a entrevista, mas disse que não assumiria o caso. Esse é um fato muito importante que nós estamos trazendo aqui para você, porque se o advogado entrou lá dentro, tomou conhecimento de causa, observou toda a situação e não demorou muito tempo, ele saiu, alguma coisa tem, a Polícia Civil vai trabalhar e eu tenho certeza que a Polícia Civil vai esmiuçar isso aí e vai trazer mais detalhes ainda sobre este caso. O que nós sabemos e que o delegado acabou de falar, a mãe continua aqui dentro da Central de Polícia, na Delegacia de Homicídio. Ela não saiu, desde a hora que a gente chegou aqui, ela não saiu em nenhum momento lá de dentro, continua sendo ouvida pelo Dr. Rodolfo Santa Cruz, o outro delegado também que está à frente da operação. Então, a movimentação que eu percebi sentado aqui, escutando, foi desse advogado, que não deu muito tempo não. Entrou, escutou, já saiu da causa e disse que não ficaria para defender este suposto pai aí, que também teria participado, que são informações de que vizinhos falaram, escutaram
de que este pai, junto com a mãe, praticava essas agressões contra essa criança de 1 ano e 3 meses, que infelizmente não resistiu, morreu ao dar entrada no hospital de trauma. Agora vamos aguardar, porque a Polícia Civil vai ter trabalho para investigar esse caso e tentar chegar neste homem que está foragido. E seria, como o delegado disse, importantíssimo ele se apresentar aqui à Delegacia de Homicídios para esclarecer os fatos, já que ela está aqui esclarecendo. O delegado não trouxe detalhes do que ela falou. A gente não sabe ainda se ela reconheceu, se ela assumiu o ato de ter praticado esta situação com a criança, mas é importantíssimo o companheiro dela, o namorado, que o delegado disse que a criança não está registrada, na certidão de nascimento não tem registro de pai, né? Então esse suposto companheiro aí possa ser que seja o pai da criança, então é importante que ele compareça para esclarecer toda essa situação. No mais, vamos ter que aguardar o trabalho da Polícia Civil, que vai ouvir mais gente, deve ouvir vizinhos, deve ouvir mais pessoas, juntar provas para tentar aí finalizar todo esse processo. O que a gente sabe que toda a Paraíba acompanhou durante o dia desta quinta-feira é que, infelizmente, uma criança por negligência, né, dos pais que maltratava, eu conversei com o enfermeiro, como eu falei, da questão da mordida, tinha mordida no braço dela, tinha marca de cigarro, é uma coisa chocante. Eu não consegui ouvir o áudio todo que ele me mandou porque eu não aguentei. Pois é, Vinícius, vamos aguardar agora a Polícia Civil fazer aí todo o trabalho de investigação. Aqui da Central de Polícia, com as imagens de Kleber Pereira, eu volto aos estúdios da TV Arapuã. Olha, pessoal, atenção, hein? Preste atenção. Nós temos um áudio. É um vídeo, mas o mais importante é você escutar. A visualização é importante, mas fique muito com esse sentido nosso, né? Que é de escutar, de ouvir, porque preste atenção a mãe gritando com a criança. Vamos põe aqui, por favor. Diz que isso era constante, né? Porque são casas com paredes conjugadas e a vizinha denunciou. Olha, sobre as possíveis agressões à criança, o nosso repórter Águia conversou com pessoas que testemunharam o momento em que a mãe e o companheiro batiam. Rapaz, vamos ver, preste atenção. Ela maltrata essa criança. Eu já não estava aguentando mais. Eu já estava indo lá dentro pegar ela pelos cabelos. Ela mora na casa de sua mãe, ela alugou a casa. Isso, já faz uns 2 meses. E esses 8 meses espancando a criança? Isso. Aí você chegou até a gravar um vídeo, ela gritando com uma criança. Pra ter prova, né? Porque eu sabia que ia acontecer isso. Ela estava sozinha ou com o companheiro dela? Ele chegou lá depois de bom tempo, viu? Ele chegou lá depois de um bom tempo? Isso. Depois que já fez a merda. Depois que espancou a criança, viu que a criança ia morrer, socorreu ela aqui pro trauma? Isso. Eu sei do espancamento, ela judiava muito com essa criança e ela tem que pagar atrás das grades. E a gente quer justiça, porque eu sou mãe de 3 filhos e o que ela fez com essa criança, eu nunca fiz com meu filho não, e nem sou de fazer não. Viu? Isso é uma nojenta, isso é uma monstra. Ter acabado com a vida dessa criança. Ela tem quantos filhos? 5. É o único filhos. que ela judeia. É o único que ela judiava, porque morreu a criança. Isso. O pai diz que não é dele. É por isso que esse negócio com a criança. Tumulto todinho, né? Esse espancamento contra essa criança. Como é o nome da criança? José Henrique. José Henrique tinha 1 ano e 3 meses. Isso. Então você também acha que o pai é culpado? É safado também, é os dois safados. Tem que ir pra cadeia, os dois. Uma criança de pequeno. Chama nome com a criança dessa forma? E os avós nunca disseram nada? Não. É tanto que a família tem ódio da cara dela. Como foi que vocês ficaram quando descobriram que o bebê morreu? Você não tem noção da revolta dos povos lá, não. E vocês agora... Porque se ela chegar lá, a gente mesmo bebe o sangue dela. Porque isso não se faz com a criança de 1 ano e 3 meses, não. Agora vocês vão ter que prestar... Porque ela não vai ter o foco nele. Porque a gente mesmo comemorava. Porque ele é um safado. Aquilo não é um pai, não. Ele batia na criança? Ele batia. Tanto ele como ela? Tanto ele como ela.
Tá vendo aí? Olha, meu amigo, ainda sobre o caso da criança que morreu após ser vítima de espancamento, a nossa equipe esteve no local onde ele morava, lá no Jardim Veneza, e conversou com os vizinhos. Gustavo Chaves, parabéns pelo trabalho. Vamos lá. Nessa manhã de quinta-feira, um assunto repercutiu aqui na capital sobre um bebê que chegou com lesões lá no Hospital de Emergência e Trauma. Esse bebê morreu. Eu estou aqui na Rua da Lagoa, aqui no Jardim Veneza, e a casa que o bebê morava com a família era essa casa aqui. Vai fazer 2 meses que ela mora aqui. Seu Fabiano falou comigo que aí estava alugada a seu Fabiano. Aí seu Fabiano falou comigo, mandou a esposa dele falar comigo que ela estava passando uma situação para lá e que eu apoiasse ela aqui, que ele se responsabilizava pelo aluguel. Aí então eu não sabia que essa mulher já vinha espancando essa criança de lá. Então já espancava a criança? Vinha espancando ele de lá. Não é de hoje nem de ontem. Aí eu fui observando, aí ela foi, chamei ela a atenção, porque ela estava espancando demais essa criança, e toda vez que ela espancava a criança, ela corria para o banheiro para dar banho no menino. Para a mulher do tio para a tia do menino, não pensar que ela tinha machucado o menino. Aí ela calava a boca do menino toda vez que ele chorava, e ele não tinha como chorar não, que ela pegava, tapava a boca do menino. Metia dentro d'água. Dava no menino, espancava o menino, beliscava o menino e danava ele dentro d'água. O mês passado ela encostou o menino aqui na parede. Ela batia muito na criança? Batia muito na criança, inclusive ontem ela deu no menino umas 3 vezes. Quando foi de noite... Ela explicava por que batia na criança quando vocês falavam com ela? Ela dizia que não aguentava mais dele, que ele era muito chorão, muito abusado. Então vocês escutavam ela espancando o menino? Escutava, como ela e o esposo dela, ameaçou Branca, a filha dela, todo mundo estava tudo revoltado. Isso não é uma mãe, não. Não é porque o macho não quer ela tem direito de bater no menino, não. Os vizinhos estão revoltados? Tá tudo revoltado. Eu mesmo estou revoltada. Isso não é uma mãe, não. Isso é uma triste. Isso não é tipo de mãe, não. Nenhuma mãe dessa não faz isso com um ser humano, uma criança. A casa essa daqui, vocês escutavam daqui ela espancando a criança. Olha só que situação. Antes de ontem de noite, ele chegou doidão aí, cheio de cachaça, não sei o que mais. Ele espancou a criança de 2 horas da manhã. Um menino estava dormindo, ele chegou e bateu na criança assim. Aí ela viu que estava demais, ela avançou em cima dele. Era assim, um contra o menino e o outro a favor, depois se revoltava o outro e judiava. Todos dois judiava dessa criança aqui, todos dois. Que relato impressionante, hein? Meu Deus do céu. Você em casa tem dúvida ainda? Foram vários vizinhos. Não, é porque eu sou inimiga do vizinho de toda a rua, de toda a comunidade? O nosso repórter Águia acompanhou este caso desde as primeiras horas de hoje. Ele esteve no Hospital de Trauma. Olha, eu quero parabenizar a nossa equipe. A nossa equipe é uma família, né? O Águia, o Gustavo, o Bonitão, o nosso Michel Andrade. E todos estão de parabéns, porque não é fácil hoje, principalmente no início da manhã, com poucas informações. E fizemos uma cobertura lamentando o caso, né? Jamais queríamos estar mostrando isso. Um anjinho de Deus que não teve direito de viver. Não teve direito de viver. Está no céu. A mãe vai para o inferno, isso eu tenho certeza. Ela vai conhecer o inferno quando ela for para o presídio. Porque as reeducandas, elas não permitem isso lá. Ela vai ficar essa sei lá o que eu diga, não vou nem dizer não, para não... isolada, porque ela não vai ter aquela interação com as outras reeducandas, não. Você vê, o instinto de mãe sobressai a qualquer coisa, né? Mãe se joga na frente de bala, pula dentro d'água para salvar a criança, fica na frente de faca, tira empréstimo para salvar filho, não é? Faz tudo, né? Mãe é mãe. Pai nem tanto, mas mãe é sublime, né? Aí essa aí, ó. Meu Deus do céu, rapaz. Até para o apresentador é complicado, e quem é avô principalmente, né? Que é pai 2 vezes, e a avó que é mãe 2 vezes, né? Vamos mostrar agora mais um trabalho belíssimo do Águia. Vamos lá.
Uma criança de apenas 1 ano e 3 meses. Ela caiu da cama, segundo as informações da mãe, e foi levada para a UPA que fica no bairro de Cruz das Armas. De lá, a criança foi entubada e trazida aqui para o Hospital de Trauma, onde ela não resistiu e morreu. As informações que a gente recebeu foram essas, de que a criança encontrava-se com hematomas pelo corpo e pela cabeça. Essa criança chegou conduzida pelo SAMU, já respirando com ajuda de aparelho, mas com sinais de lesão cerebral gravíssima. As crianças já apresentavam pupilas midriáticas, que é um sinal clássico de lesão cerebral grave, além de múltiplas lesões em todo o corpo, múltiplas contusões, escoriações, sinais de queimadura, sinais de lesões, agressões recentes e também agressões mais tardias. É possível uma criança cair de uma cama e ter um trauma? Sim, é possível. Mas pela experiência de toda a equipe que trabalha aqui nesse hospital, sabe que a criança que sofre um trauma desse tipo é diferente de uma criança que sofre espancamentos repetidos, dada ao tempo diferente de uma lesão para outra, como também a gravidade de múltiplas lesões, especialmente essa lesão craniana que levou a um grande sangramento dentro do cérebro, o que por si só já é muito grave. A gente conversou com a mãe, certo? Aí ela está extremamente abalada. Ela traz algumas informações em relação à queda, diz que a criança sofreu uma queda e que ela trouxe ao hospital por conta dessa queda. E a gente foi acionado ontem de madrugada no plantão noturno pela UPA de Cruz das Armas, porque não condizia com o relato de queda, os hematomas e outros ferimentos que a criança tinha. Mas como ela estava sendo atendida pelo serviço médico, naquele momento a gente não tinha muito o que fazer, era só manter o atendimento médico e aguardar. Se a criança tivesse alta, a gente possivelmente aplicaria medidas de proteção, mas infelizmente a criança veio a óbito e aí agora investigação policial para apurar esse fato, mas o Conselho agora vai centralizar os esforços na proteção dos irmãos. O bebê de apenas 1 ano e 3 meses que morreu era um menino. Agora o delegado Aldroville Crise vai ficar à frente das investigações para saber, na verdade, o que teria acontecido. Se a criança caiu, passou mal e morreu, ou se a criança foi espancada. E aí não tem nem dúvida, né? Isso aí é terrível, né? Se a lei fosse uma lei mais rigorosa, era prisão perpétua. Você vai ver, daí ela vai alegar, eu tenho um problema e tal. Ou vai jogar para o companheiro. Lembra daquele caso do doutor Jairinho no Rio de Janeiro? Eram unidos os dois, né? Aí de repente agora um já acusa o outro e tal, e assim vai, tá? Deixa eu falar com minha amiga Soraya, da Livit.